Olá! Hoje a gente vai embarcar numa viagem. Uma viagem para uma floresta mágica para tentar entender dois inimigos que, olha, parecem a mesma coisa, mas são bem diferentes. Vamos juntos conhecer a sutil, mas super poderosa diferença entre preguiça e procrastinação. Bom, vamos conhecer os nossos personagens então. De um lado a gente tem o Braz, o bicho preguiça. Ele tá ali, super tranquilo na sua árvore do conforto. E o lema dele é meio que: se eu nem começar, eu não me canso. Simples assim. Do outro lado tem o Pipo, o coelho, sabe? Cheio de energia, com uma lista de planos que não acaba mais. Pura ambição. Só que tinha uma coisa nova e brilhante nessa floresta. E é aqui que o problema começa. O Pipo fica assim, hipnotizado pelo Lago das Luzes Rápidas, que é uma distração mágica que vai consumindo o tempo dele com um brilho que não leva a nada. Ele fica pensando só mais um pouquinho e o tempo, escorrendo pelos dedos. Enquanto isso, uma baita tempestade está se formando. Tinha uma tarefa importante que todos na floresta precisavam fazer, mas o Brás, lá no seu galho, só dizia: depois eu vejo isso aí. E aí, bem quando tudo parecia perdido, paralisado, sabe? Alguém simplesmente começou. Uma formiguinha, sem fazer alarde nenhum, pega uma única semente e começa a caminhar. Sem grandes discursos, sem esperar a vontade ou a inspiração divina aparecer. Só a ação, focada no próximo passo. Só isso. E aquele pequeno movimento quebrou o feitiço. O Pipo e o Brás, vendo a constância da formiga, acabam dando o primeiro passo. E depois outro. Eles não chegam a fazer tudo, mas fazem o que era necessário. E no final, encontram uma paz que nem o conforto da árvore nem o brilho do lago conseguiam dar. É a prova de que a constância vence aquilo que só o impulso não consegue. É uma história bem legal, né? Mas o que ela realmente quer dizer? O que ela nos ensina? Vamos decifrar essa mensagem que estava escondida na floresta. Essa fábula, na verdade, funciona como um raio-x da inação. Olhando de fora, o Brás e o Pipo parecem iguaizinhos. Os dois estão lá, parados. Mas por dentro, eles representam duas forças completamente diferentes: a preguiça e a procrastinação. Olha só isso aqui. O resultado final é o mesmo, a inação. Nada é feito. Mas os caminhos para chegar lá são totalmente opostos. A preguiça, que é o Brás, é um caminho de desligamento, sabe? De falta de energia. Já a procrastinação, que é o caminho do Pipo, é um caminho de conflito. Um conflito interno, ativo. Agora, o ponto crucial, o pulo do gato, é esse aqui, a intenção. A vozinha interna da preguiça é super direta. Eu não quero fazer. Pronto. É uma resistência simples ao esforço. Agora, a voz da procrastinação, essa é muito mais complexa e muito mais dolorosa. É aquela que diz: nossa, eu até quero fazer, mas não agora. Percebe? O desejo existe, mas ele é adiado. E essa analogia aqui é brilhante, ilustra a diferença perfeitamente. A preguiça é como um carro com o tanque vazio. Simples. Não tem combustível, não tem como andar. Já a procrastinação é um carro super potente, motor ligado, cheio de energia, mas com o freio de mão puxado com toda a força por causa de um conflito emocional. Essa matriz de diagnóstico aqui resume tudo. Repara só, o desejo de agir na preguiça é baixo. Já na procrastinação, ele é alto, mas está bloqueado. A emoção que domina na preguiça é a apatia. Na procrastinação é a ansiedade, o medo. E o mais importante de tudo, o sofrimento interno de quem procrastina é imensamente maior. Mas afinal, por que a gente cai nessas armadilhas? A inação não é só uma falha de caráter, não. É um problema bem complexo que precisa ser olhado por 4 lentes diferentes. Então a gente tem a lente psicológica, que fala da nossa dificuldade de lidar com as emoções. Tem a lente médica, que lembra que cansaço biológico é real, existe. A sociológica, que aponta o dedo para a nossa cultura de distração, de querer tudo para agora. E, por fim, a teológica, que tem a ver com a nossa conexão com um propósito maior na vida. Agora, o que é bem interessante aqui são os ciclos viciosos. O procrastinador, o nosso Pipo, vive no ciclo do Lago das Luzes. A ansiedade da tarefa faz ele buscar um alívio rápido, um pico de dopamina, que logo depois vira culpa. E isso aumenta ainda mais a ansiedade. Já o preguiçoso, o Brás, está preso no ciclo da árvore. A falta de energia leva à inação, que não gera recompensa nenhuma, e isso mantém a dopamina baixa e a apatia lá em cima. Ok, então como é que a gente sai disso? A resposta está na personagem mais sábia da nossa história. Vamos descobrir qual é o segredo da formiga? O ponto da virada não foi um discurso motivacional, não foi um coach, foi uma ação. E, então, alguém começou.
A formiga não ficou esperando sentir vontade. Ela simplesmente subiu o morro, deixou a semente e desceu. Só ação, repetida. E aqui está a maior lição da floresta. Não precisa de vontade, só precisa começar. Ficar esperando a motivação chegar para depois agir é a maior ilusão de todas. É o movimento que gera motivação, nunca ao contrário. Para quem procrastina, como Pipo, a estratégia é soltar o freio de mão. O primeiro passo é entender que a fuga não é do trabalho, mas da dor que ele causa. O segundo é agir mesmo sem vontade, começar no automático. E o terceiro é quebrar a tarefa em passos tão pequenos, mas tão pequenos que o medo some. É uma semente de cada vez. Já para a preguiça do Braz, a estratégia é outra. É encher o tanque. E o que isso quer dizer? Significa redescobrir um propósito que dê sentido à ação. Criar rotinas, porque a disciplina de fora ajuda quando falta impulso por dentro. E, claro, cuidar do corpo e da mente. Investigar se esse cansaço não é algo real, físico. E assim, a gente chega ao veredito final da nossa jornada pela floresta. A grande e fundamental distinção entre esses dois estados de ser. E a imagem final é esta aqui. Preguiça é silêncio, é uma ausência, um vazio de movimento. Já a procrastinação é puro ruído. É uma guerra interna, barulhenta, exaustiva, que ativamente impede o movimento de acontecer. Existe uma sabedoria muito antiga que resume o antídoto para isso. Basta a cada dia o seu mal. A ação só pode acontecer agora, no presente. A procrastinação nos prende num depois que nunca chega e a preguiça nos deixa sem energia para o hoje. O poder está sempre no agora. Então, a lição final da nossa floresta, o segredo da formiga para aqueles momentos em que a gente se sente totalmente paralisado, é ao mesmo tempo muito simples e muito poderoso. Comece pequeno, mas comece.